aceitar. Ele vai entrar e a gente tem que aceitá-lo antes. Ah, já tá online? Peraí, gente, eu vou ter que aceitá-lo antes aqui. Eu vou ter que chamá-lo. E aí depois a gente posiciona de novo. Olá, boa noite a todas e a todas que estão entrando. Vamos só convidar aqui o professor Geise para começar a participar da nossa live aqui. Geise. Olá, professor, tudo bem? Olá, prazer estar falando com vocês, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo jóia. Ó, só vou posicionar a câmera aqui e aí a gente vai conversando, tá bom? Tudo bem. Olha só um momentinho. Eu desde já agradeço a todos e todas que estão aí presentes, entrando na nossa live. Agradeço em nome da Fundação Banco do Brasil a participação de todos vocês. A Bárbara, a nossa assessora aqui de redes sociais, está aí na live. Se vocês tiverem alguma dúvida, ela vai interagir com vocês, enquanto eu vou conversando com o professor. Tá ok? Então, vamos lá, professor? Vamos lá, um prazer. Estou vendo que está entrando um bocado de gente aí, alguns amigos. Professor é assim, acho que a gente tem que divulgar mesmo as boas práticas. Prazer é nosso. Então, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, à nossa live, Nenhum para Trás, Educação, Saber Integrar usando a Tecnologia. Essa nossa ação, que a Fundação Banco do Brasil hoje está iniciando, faz parte da comemoração do Dia da Educação, que foi ontem. Ontem foi o Dia Mundial da Educação. E essa iniciativa está sendo em parceria com o canal Futura e várias entidades parceiras que estão pensando em medidas para o desenvolvimento da educação no Brasil. Esse ano, com o contexto da pandemia do novo coronavírus, a ação do mês da educação adotou as hashtags Nenhum para Trás, que está no título da nossa live, hashtag Dia da Educação e hashtag Estude em Casa. A Fundação BB produziu vários conteúdos de projetos de educação que a Fundação apoia e usou essas hashtags. Então, você que está nos acompanhando agora, aproveite e acesse as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, @Fundação BB. Então, a gente vai dar início aqui à nossa live com o professor Geise. O professor é professor da rede pública de ensino na cidade de Itambé, no estado de Pernambuco. E ele é um dos 50 melhores professores no mundo, eleito pela Global Teacher Prize no ano passado, em 2019. O professor Geise é filho de um pai analfabeto e é o primeiro da família dele que teve acesso ao ensino superior. Ano passado, o professor também escreveu a metodologia que ele criou. Vamos encurtar essa história no prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E ele foi vencedor na categoria Educação. A iniciativa propunha para os alunos reescreverem novos finais para histórias como Harry Potter, por exemplo. E os alunos aprendem a escrever roteiro, filmar e editar vídeos. Tá? Então, professor, muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. E aí, a partir da sua longa experiência, como eu falei, de inovação na área de educação, como o senhor está acostumado com esse tema, a gente queria começar, diante desse novo contexto, né, dos desafios da pandemia do coronavírus, quais são os desafios dos professores que não dominam a tecnologia para eles poderem ministrar as aulas em salas de aula? Primeiro, um prazer estar falando com vocês. A gente está num momento novo, onde está se estudando muita coisa, testando muita coisa, né? Então, o professor, é normal que nessa fase ele se sinta um pouco desalojado, mas a gente tem que lembrar que as tecnologias já estão há um monte de tempo, só que agora ela foi meio que imposta para que nós consigamos chegar até o nosso aluno nesse período de quarentena. E é importante que o professor vá se adequando a essas ferramentas, até porque ontem, né, como você disse, o Dia Mundial da Educação,
o CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele fez aí um documento que dá um norte já para a gente saber como trabalhar nesse período. Isso é muito importante. Ou seja, agora essas ferramentas elas vão ter que ser usadas, as aulas serão contadas mesmo, né? Já está valendo para as 800 horas. Então, para os dias letivos vai ter que ser online mesmo. Então, a primeira fala que eu queria deixar claro aqui é que a gente não vai digitalizar as nossas aulas, né? Isso é uma fala de uma professora lá do Rio que eu achei muito interessante. É um momento atípico, e esse momento atípico requer da gente também uma posição. Aí testando. Acho que deu uma paradinha. Isso. Então é importante que esses professores que ainda não têm esses mecanismos, trabalhar com essas ferramentas, eles experimentem. Eu acho que a palavra no momento é experimentar o que dá certo, porque não há uma receita pronta. O que está dando certo aqui em Pernambuco... Tentativa e erro, né? Agora, Tentativa e nesse atual erro. momento. Isso, até porque o erro faz parte da aprendizagem. Eu digo muito isso. Tem Com professores certeza. que estão com medo dessa nova tecnologia. Como é que eu vou conseguir dar essas aulas online? Como é que eu vou fazer lives, ser youtubers, né, agora? Mas eu digo sempre, experimentem o que for melhor para a tua realidade. Aqui em Pernambuco, eu tenho certeza que é diferente de outras regiões desse nosso país continental, mas a palavra de início que eu quero deixar é pensar que é um momento, que ele será passageiro, então a gente tem que lutar com as armas que temos hoje. Então, se o nosso aluno não está próximo, vamos ter que utilizar as ferramentas virtuais, online, para chegar lá. Mas tem jeito. Os professores, eu gostei quando você falou dessa palavra, os professores agora vão ter que se tornar youtubers, então, né, para também dominar as tecnologias, mediar o ensino de uma outra forma, por exemplo, como os youtubers já fazem? Isso mesmo. Eu acho que agora a gente vai se aproximar ainda mais do aluno. Parece meio contraditório dizer isso. Como é que eu estou tão afastado do meu aluno e às vezes estou mais próximo? Por exemplo, eu trabalho numa escola integral aqui em Pernambuco, como você falou, de 7h30 às 5 da tarde, mas agora eu estou falando com um aluno à meia-noite, 1h da manhã. Então, assim, a gente não tem mais esse horário. Eu acho que eu me aproximei ainda mais do aluno depois dessa pandemia. Então, a gente vai ter que entrar para essas ferramentas. Não há uma única ferramenta, a gente pode listar uma série. Como eu disse, a gente tem que ver a que mais se adequa ao nosso sistema de ensino. Mas eu acho que é isso mesmo. O professor, na verdade, eu sou encantado com essa profissão, porque como ele se reinventa. Eu sou fascinado. Quando eu falo de professor, meu olho brilha, porque pensem, como a gente diz aqui em Pernambuco, numa categoria arretada. Ou seja, são profissionais incríveis que enfrentam, vão lá na luta. Eu conheço muitos amigos, eu faço parte de um grupo do WhatsApp, professores do Brasil. Então eu sei da realidade, como está sendo em cada cantinho desse país, e sabe quem é que está dando show? É o professor. Então parabéns, professores, por encararem as câmeras, por criar aulas no meio da noite, de fazer live, enfim, de não deixar a peteca cair. Por isso que é tão importante, como eu falei, esse documento do Conselho Nacional de Educação, porque aí vai dar um norte para a gente. Estava muito solto. Acho que os professores estavam tentando, na sua realidade, fazer o seu melhor. Então, eu parabenizo por isso. Agora, com esse norte, por exemplo, a reorganização do currículo escolar, a gente vai ter que ver a reforma do horário, vai ter que dar uma reformulada no horário da escola, são algumas mudanças que eu vejo que está para acontecer. Por exemplo, acho que também pensar no processo avaliativo vai ter que ser repensado. A gente, quando fala de aulas virtuais, parece que é só chegar aqui na frente, preparar um conteúdo e passar para o aluno. Mas olha quanta coisa tem por trás. Uma boa avaliação, Sim. um bom planejamento. Outra coisa que eu acho que vai ser, agora já está acontecendo, nós temos que otimizar as atividades para casa. Eu vou voltar de novo, não é conteudismo, não é só passar um conteúdo. Até porque o aluno, nesse momento, tem tantas mil coisas passando pela vida dele, pela cabeça dele, que talvez só replicar o conteúdo da escola não seja uma das melhores Seja mais saídas. suficiente, né, professor? Exato, até porque o conteúdo está na internet. Ele pode pesquisar a minha aula lá de artes facilmente. Mas essa interação que ele vai fazer com esse conteúdo, principalmente nesses dias de pandemia, é que entra a função do professor, que nada substitui. Com certeza. Então, assim, o senhor falou dos desafios que os professores estão tendo, né? O senhor falou até que essa questão que os professores vão ter que virar youtubers, reavaliar a metodologia de ensino, a avaliação. Não é só ficar lá na frente falando sobre o conteúdo, mas pensar em estratégias interativas, né? Já que o aluno não vai estar mais perto. Agora, e os estudantes nesse novo contexto, né? Como os estudantes vão aprender? Eu lembro que quando eu estava na graduação, o meu professor de filosofia falou uma vez
Se alguém do século XV chegasse no século XXI, a única instituição que ele ia ver do mesmo modo era o ensino. O professor lá na frente, com a lousa, os alunos sentados, olhando. O único lugar que a pessoa se sentiria ambientada seria a escola. Só que agora vai ter que mudar essa mediação. Então, quais são os desafios que o aluno tem diante desse suporte tecnológico para dar seguimento aos estudos? Você falou uma frase e me lembrei que eu já li em algum lugar, acho que foi a professora Gina Vieira, lá de Brasília, me disse uma vez isso, que a gente tem uma escola do século XIX, com professores do século XX, com alunos do século XXI. Então, acho Exatamente. que isso resume muito bem. Então, a escola, a instituição, a metodologia, que os professores, a maioria, como eu fui formado, ela tem que ser reinventada. Eu não quero dizer agora que a carapuça vai cair na cabeça do professor, ele que vai inventar a roda, não é isso. Mas o professor é que está fazendo a coisa acontecer. Por isso que se esse professor acredita que vai dar certo, a escola vai. E aí é o papel fundamental, né? Lembrar que a educação, ela não é só lá na escola. Ela vem uma cadeia de setores, desde o Ministério da Educação, os entes federais, municipais, estaduais. Então, tudo isso, essa engrenagem tem que andar muito bem para que o professor tenha as ferramentas e saiba onde vai chegar. Porque, como eu falei, a ideia aqui não é só passar aula, não é só conversar com o aluno, é que tem um aprendizado no mínimo fecundo nesse período. Então, acho que a tua pergunta é bem interessante, porque o aluno, ele já está muito antenado com isso. Eu acho que esse drama, talvez a dificuldade, esteja mais no professor. É óbvio que eu vou abrir um parênteses. Você não acha que o aluno, então, está tendo tanta dificuldade assim para usar, por exemplo, as novas tecnologias, as plataformas, aulas online? O aluno do século XXI está mais bem preparado do que o professor? Sim, eu acredito nisso. Agora aqui, como eu disse, eu quero abrir um parêntese do abismo que existe ainda entre o querer participar, o aluno que quer frequentar essas aulas virtuais, mas infelizmente a tecnologia não chega para todos. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala que todo aluno vai ter uma aula online, parece que vai chegar para todo aluno do Brasil. E, infelizmente, o nosso país ainda não dá esse acesso. Mas a questão de manuseio... Nosso país ainda é muito desigual, né? Muito desigual. Mas o manuseio, a interação, com certeza os alunos podem ensinar o professor. Acho que esse é um momento que eu gosto dessa palavra de se reinventar, porque você nunca mais é o mesmo. Se você parar para ouvir o teu aluno, eu tenho certeza que ele vai dar ideias de chats, de sites, de videoaulas. Ele pode até te ensinar a utilizar. Então, acho que é agora de a gente trabalhar muito bem essa questão da sala de aula invertida. Acho que o ponto chegou agora. Todo mundo aprende com todo mundo. Tenho certeza que tem pais que estão aprendendo com os alunos em casa. Professores que estão aprendendo com os alunos a utilizar ferramentas. Os meus o senhor até comentou comigo montes. na prévia que o senhor tem professores que são seus amigos pessoais que estão tendo dificuldade e que estão recorrendo aos alunos para aprender a usar celular, por exemplo. Exato, eles estão dizendo, a gente pergunta qual é a ferramenta que mais funciona. Então, professor, faz uma live pelo Instagram, utiliza tal aplicativo, enfim, tem uma infinidade que eu estou aprendendo graças a eles. Então, olha como a educação é uma mão de via dupla, não é? Não é só o professor agora que está ensinando, ele está aprendendo muito. E lembra, gente, que isso aqui é para o resto da vida. A gente vai sair de um período difícil, que eu acho que vai ser um mundo bem diferente. Então, não é só para dar aula, isso é para a tua vida. Eu falo muito para os meus alunos, eu não quero um menino que saiba da lição. Eu quero que ele pegue esse conteúdo e lá fora ele faça a coisa acontecer. Então, só inteirando, acho que para amarrar bem, essas aulas elas têm que estar muito concentradas no melhorar o ser humano. A gente tem que ter uma humanidade, alunos melhores para essa sociedade. Então, acho que daí a importância de não é só falar com ele pela internet, é dar suporte para que esse aluno seja um bom cidadão, principalmente num período que a gente precisa de tanta empatia, né? O senhor falou de uma questão que a gente também conversou na nossa prévia, da questão do Brasil ser um país muito continental e o acesso à tecnologia não ser igual para todo mundo. E aí eu queria que o senhor falasse a experiência que o senhor está tendo com alguns alunos. O senhor me falou que tem alunos que só têm acesso ao celular, o celular é do pai, não tem acesso à internet. Como que está sendo esse desafio nessa questão do acesso à tecnologia? O senhor está no interior do Pernambuco, tem as questões realmente de dificuldades socioeconômicas que as famílias encontram, tem a questão também que a gente está num atual momento que tem pais que não têm trabalho formal, né? E aí tem a dificuldade do acesso à alimentação, enfim, um contexto que a gente tem vivido, várias famílias têm vivido, e o senhor, o que tem enfrentado com seus alunos? Pois é, então voltando de novo àquele ponto que eu acho que a gente não pode esquecer, eu não quero aqui romantizar a profissão, né, porque eu tenho professores que estão com a carga horária gigantesca de trabalho, muito mais do que tinha,
vamos dizer assim, na escola normal, porque está planejando muito, passa de noite, não tem finais de semana. Então, há muitos outros pontos. E você tocou no principal. Quando a gente fala de oferecer acesso a todo mundo, parece que todos os alunos têm um celular com internet, ou um notebook, um tablet, enfim. E não é a realidade. Teve uma charge que viralizou, né, de uma criança olhando pela janela, outra criança aparentemente rica ou com a escola particular, tendo acesso às aulas e ela apenas com um caderno tentando copiar o que ouvia do outro. Então, ainda é muita realidade. Aqui em Pernambuco, como eu disse para vocês, a gente teve alguns casos de alunos que, no privado, esse professor não deu para mandar atividade, porque o celular do meu pai, ou então tem eu, meu irmão, minha mãe, a gente precisa desse celular. Ou então não teve dinheiro para colocar crédito. Por isso que é importante, como eu falei, vou voltar sempre nesse ponto, né, que eu sou Paulo Freireano, a gente tem que lembrar que não é um aluno, é um ser humano. Então isso tem um peso muito diferente. Se eu tratar apenas como o número da caderneta, eu vou perder esse aluno. Então eu tenho que entender que ele está passando por dificuldades e é muito importante eu dar chance para que ele chegue lá. A gente vai ter um trabalho gigantesco na volta às aulas, que é justamente para tentar equalizar ou trazer o máximo possível aquele aluno que ficou para trás, que é justamente o que a gente não quer aqui, né? Que nenhum fique para trás. Então a gente tem esse monte de realidade, alunos que têm todos os dispositivos em casa, que entregam as atividades praticamente imediatamente, mas a gente também tem aquele aluno que está sofrendo por conta do distanciamento, porque mora numa área onde não pega bem o sinal. Então tem muitas realidades que vários professores que devem estar me ouvindo agora devem saber do que eu estou dizendo. Por isso que eu bato muito nessa tecla. A gente tem que diversificar ao máximo, principalmente o período avaliativo agora, para que esse aluno não seja penalizado por uma culpa que não é minha, não é sua e não é dele. Exatamente. E tem que ter essa sensibilidade, professor, né? Tem que ter uma sensibilidade de entender, porque a gente realmente tem um país que é desigual, o acesso à tecnologia não é igual para todo mundo, porém é importante que esse aluno aprenda a partir das condições materiais que ele tem. Então, entender isso e ensinar da forma que é possível para esse professor, eu acho que deve ser a coisa mais importante agora, né? Porque não é possível, por exemplo, transmitir uma aula em 5 horas, né? Numa live, por exemplo, mas que a gente trabalha aí 40 minutos, meia hora, e aí fundamentos essenciais como escrita, como leitura, o aluno possa aprender nesse determinado momento de tempo que ele tem, com esse acesso limitado à tecnologia. Até porque o conteúdo, acho que isso ficou muito na cabeça dos professores. Como é que eu vou dar esse conteúdo extenso agora pela tela do celular, do tablet? E eu não vejo esse momento como um momento conteudista. É claro que é importante, mas não tem como a gente correr da mesma forma, né? E ensinar da mesma maneira. Eu acho que agora a gente tem que focar principalmente nas competências. A BNCC vai falar muito sobre isso. Eu até separei algumas aqui que eu acredito que é o que a gente deveria focar mais. Por exemplo, a número 8, o autoconhecimento, o autocuidado, a empatia, a cooperação e principalmente a responsabilidade cidadã. Então, olha quanto conteúdo você pode abordar essas competências. Porque esse cidadão que está lá em casa, esse aluno, esse pai... Isso eu ia falar para o senhor também. Sim. Nesse atual momento, o que é mais importante? A gente trabalhar as competências do conteúdo, do aprendizado, ou questões socioemocionais, já que assim, a gente está no momento que as pessoas estão estressadas, as crianças estão o dia todo dentro de casa, alguns pais trabalham em casa, tem outros pais que não estão trabalhando. Como a gente trabalha também a questão socioemocional desse estudante que está nesse contexto de isolamento? Isso é fundamental. Tem um vídeo, na verdade um áudio que está rolando nas redes sociais de uma criança, pelo sotaque parece do sul do país. Ela comenta, né, dizendo que a mãe dela não tem mania de prof. A minha mãe tem mania de cozinhar, né? Ela trabalha no restaurante. Então isso mostra bem na simplicidade da criança que os pais estão tentando fazer o papel do professor. É claro que é importante a presença da família, o acompanhamento, só que algumas especificidades isso vai muito para a linha do professor. Então quem tem um pai professor sabe do que eu estou dizendo. Ou seja, parece que a família agora se preocupou em dar conteúdos, meu aluno vai ficar atrasado, vou botar ele para estudar. A gente tem que acompanhar naquilo que a gente consegue e que a nossa habilidade, como a criança desde, né, é capaz de fazer. Eu não posso cobrar de um pai que não teve acesso à escolarização que ele ensine o filho dele a ler e a escrever. Mas eu posso pedir a ajuda dele para acompanhar nas atividades, para ver se ele está fazendo, para que ele faça feedbacks com os pais. Eu acho que isso é importante. Agora, eu vejo assim que não é aula apenas para o aluno, é aula para a família.
esse aluno está inserido numa família que, se ele não tiver essa ajuda, a coisa não anda. Eu percebo alguns alunos que estão acordando mais tarde, ou seja, perdeu aquele ritmo, e aí é que entra o papel da família. Não para ensinar literalmente, mas para fazer o papel do pai, da mãe, enfim, independente da constituição familiar, que ele consiga dar apoio para essa criança chegar lá. Então, esse áudio que eu estava me remetendo me fez pensar muito como a gente está cobrando, às vezes, dos pais, né, para nos ajudar ou para dar essa aula. Eu acho que o pai, agora, a função dele não é ensinar. Se ele puder, ótimo. Mas desencuquem, né? Não sobrecarreguem seus filhos, porque está difícil para mim, para o teu filho e para você. A gente tem que lembrar que estamos no mesmo barco. E a palavra que eu gosto de utilizar é empatia. Eu acho que a gente, quando para ouvir o outro, a gente começa a pensar, realmente, eu acho que a gente poderia acertar ou mudar algum caminho. Deixar bem claro aqui, a tua pergunta, ela não há uma resposta pronta, porque tudo é muito novo. A gente está tentando entender como é que vai ser essa mudança. Na minha escola, por exemplo, a gente começou utilizando redes sociais, agora a gente já vai tentar outra plataforma. A gente está estudando o que é que se encaixa e, principalmente, a gente tem que lembrar que tem que agregar o maior número de alunos possíveis. Não é nenhum para trás, acho que esse é o lema. A nossa coordenadora fez um trabalho bem interessante de ligar para os pais, olha, se o aluno não está participando, o que está acontecendo? E aí são pontos, são coisas muito pessoais, né, que a gente não vai expor, mas é importante a gente saber, porque às vezes a gente pensa, para aí, o aluno não veio hoje. Na aula comum a gente pensa, por que será que ele faltou? Quando vê, está dormindo. E quando você vai ver o que são mil e outras razões. Então o professor, nesse momento, além de ser um educador, ele tem que ser um profissional da educação. E quando eu digo isso, profissional, é ético, é comprometido. Ele tem que estar engajado em entender quem é esse seu aluno e, principalmente, né, acolher. É um momento de acolhida, não acho que é só um momento de cobrar conteúdos, mas principalmente de mostrar que está junto para que esse aluno se sinta seguro. Até porque é comprovado, o estresse ele atrapalha a aprendizagem. Se o aluno está estressado, não está dormindo, está preocupado com mil e outras coisas, com a família, com doentes na família que isso acontece, esse aluno não aprende. Então, olha que contexto nós fomos largados, né? Eu dormi, acabei de dar aula numa escola, acordo dizendo que é proibido entrar nessa escola. Então, todo professor, a gente tem que pensar que é um ser humano, ele está também tentando se adaptar a isso aí. Então, não é só alunos, professores também precisam ser cuidados nesse momento. E a própria família, como o senhor disse, né? A família agora como um elo importante nesse processo de ensino-aprendizagem, porque a família está no cotidiano todos os dias com a criança, com o adolescente, Isso. E a família também está como aliada para mediar a educação. Tem muitas famílias realmente preocupadas, porque Sim. é muito tempo fora da escola, as famílias como essa própria... esse próprio meme que o senhor falou dessa criança, né? As famílias não estão acostumadas a ensinar, a ministrar aula, a lecionar. O pai, às vezes, é cozinheiro, a mãe tem outra profissão. Agora, eles estão realmente com essa incumbência também de participar desse processo. Eu acho importante ressaltar, né? Que os pais agora têm que contribuir para não deixar os estudantes mais estressados e ser um elo de apoio. Isso, o senhor até queria que o senhor comentasse que... Pelo histórico do senhor, às vezes tinha famílias que não eram tão presentes em sala de aula com os seus filhos, e agora, nesse contexto de pandemia, usando o celular, o senhor tem interagido mais com os pais de alguns alunos, é isso mesmo? Sim, é muito comum a gente receber mensagem do pai dizendo, olha, aqui o celular é meu filho está utilizando, então, querendo ou não, eu consegui me aproximar de alguns pais que eu nunca tinha visto na escola, por exemplo, né? E olha como isso é importante. Eu acho que o pai agora percebeu. Claro que aí, tirando toda a carga negativa que havia algum tempo atrás, vocês devem lembrar muito bem, né? Ah, não, mas eu educo melhor meu filho em casa. Não vou entrar nesse método homeschooling, mas parecia que o que o professor fazia era muito pouco ou sem valor. E hoje os pais, né, na dura sorte, como a gente fala aqui em Pernambuco... Estão tendo desafio, né? Estão tendo e vendo o tamanho do desafio que é ser professor. Então, assim, isso não é uma tapa na cara da sociedade, mas é para a gente rever alguns papéis. Algumas profissões foram colocadas lá no topo e o professor era um qualquer um. E hoje a gente está vendo que todos os países que estão nessa pandemia, que estão conseguindo sair, né, vamos dizer assim, tem uma sociedade educada, bem formada. Então, isso só passa pela mão do professor. Por isso que eu digo, professor, você é incrível. Quem está me ouvindo, não estou falando aqui da boca para fora, eu sou fã de vocês. O que vocês fazem? Agora, no mês passado, 45 crianças numa sala de aula, na minha realidade aqui, adolescentes,
e agora você ter de novo elas virtuais, conseguir juntá-las, passar um conteúdo, responder um por um através de feedbacks, WhatsApp, redes sociais, vocês são incríveis. Por isso que eu tenho tanto Não são orgulho, eu mesmo, tenho os professores são certeza. incríveis. Professor, olha, eu vou babar um bocado aqui, porque eu sei o que é uma vida de um professor. Você falou no início, né, quando me apresentou, o meu pai ele não teve acesso à escolaridade, isso é a realidade de muitos pais, mães de família, porque ele tinha que trabalhar na roça, ele trabalhava cortando cana, depois foi limpar mandioca na casa de farinha com meu avô, e quando ele veio para a cidade, ele quis, né, fez de tudo para que eu e meu irmão estudássemos, então eu sou fruto da escola pública, por isso que eu falo com tanto amor com os professores. Eu tive professores incríveis que disseram que eu ia conseguir, então se eu fui indicado como um dos 50 melhores professores do mundo, é porque pessoas como vocês que estão aí me ouvindo, acreditaram que era possível. Então façam isso com seus alunos, online, ao invés de cobrar atividade. Pergunta como ele está, dá um bom dia, você está bem, você acordou bem. Sabe, lembra que são seres humanos, esses seres humanos eles podem ser o que eles quiserem, inclusive nada, se você não acreditar neles. Eu já vi vários memes também nas redes sociais, de amigas até, e algumas amigas até professoras, que falam como os professores conseguem dar conta de 30, 40 alunos em sala de aula, que elas às vezes estão com 1, 2 filhos e estão ficando desesperadas, não vem a hora de voltar às aulas, porque não está sendo um desafio também para os pais, porque realmente criança Sim. tem muita energia, né? Criança tem muita Eu só queria energia. reforçar, né, que nós temos um país continental, então está acontecendo muitas boas coisas, acho que é importante a gente falar isso. Parece que só tem Você tem coisa alguns que ruim. pode citar para a gente, para quem está acompanhando a gente agora, alguns exemplos interessantes? Sim, aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, o ensino médio, né, está tendo aulas pela TV aberta, os professores vão ter um calendário, então os alunos já sabem. Uma hora da tarde é para os primeiros anos, então os conteúdos específicos para primeiros anos. 2 horas da tarde começa para a segunda e 3 horas da tarde para o terceiro. Então isso é uma forma de não ser só uma videoaula, é ao vivo as aulas. Depois vai ter o feedback, isso é muito importante. Esse acompanhamento presencial que eu disse que até a nossa escola está tentando fazer. Outro detalhe que eu vi, acho que foi em Brasília, também achei muito interessante, a dica da professora Gina lá de Brasília, para o Fundamental 1. Que tal você fazer o texto, crônicas, contos com os alunos, ligando, né, via WhatsApp, internet, enfim, para os seus avós, perguntando como é que eles estão, escrevendo essas suas emoções. Tem tanta forma de você abordar o conteúdo, mas tendo como foco a pandemia. Porque eu acho que o problema está aí, e os nossos alunos, eles podem contribuir muito com soluções incríveis. Então, eu sempre penso, por exemplo, agora eu fiz um trabalho com os meninos de educação artística, onde eu estava trabalhando uma escola artística, que era o impressionismo, e eles tinham que criar memes em cima da pandemia, porque na nossa cidade tem muita gente pela rua, muita gente que não está respeitando a quarentena, eles estão criando memes em cima disso. Então, olha a realidade, o que é que está acontecendo, planeja o teu conteúdo que some a dificuldade que ele está vivendo com o que ele tem que aprender. Porque isso fica um aprendizado Nossa, que mais ideia vivo. genial, né? Isso que o senhor propôs para eles. Primeiro, o adolescente adora meme, né? Ainda mais Isso. brasileiro, adora meme. E Saiu também cada um exercita um incrível. olhar crítico sobre a realidade, né? Porque você faz o aluno olhar sobre a realidade da cidade e, a partir disso, fazer uma paródia, fazer uma comédia, que também suscita uma reflexão. Exato, esses conteúdos ele tem que estar muito interligado com o que o aluno está passando. Você apresentou o início do projeto que eu fiz, vamos encurtar essa história. Não há nada de outro mundo. Acho que o que é que tem de sucesso? Ouvir o aluno. Quando eu parei para ouvir o que é que ele queria, como ele queria aprender, eu descobri que a escola pode ser sim um ambiente legal, incrível, porque a gente falava, né, que a escola é a segunda casa, mas eu falo sempre isso, é uma casa que não ouve o morador, que ele tem horário para ir no banheiro, tem horário para comer, tem horário para tudo, então o aluno não sente que aquilo é dele. Eu acho que agora com esse afastamento social imposto pelo Covid-19, a gente vai repensar como a escola pode ser melhor e como esse aluno pode aprender naquele ambiente. Então, acho que isso vai ter uma repercussão ainda que vai ultrapassar anos e anos, mas eu olho isso, toda crise, como diz o meu colega Eliezer, é boa, porque a crise faz a gente pensar. É claro que esse número de mortes aí, não estou me referindo a isso, que isso é terrível, mas é uma realidade que se a gente esperar e não fizer nada, a gente não vai colher bons frutos. A gente tem que plantar agora para tentar acertar, né, lá na frente. Como eu disse, não é uma receita de bolo pronta, mas eu tiro meu chapéu para os professores que eu estou vendo fazendo trabalhos nesse país inteiro incríveis, com pouco que tem ou sem nada praticamente.
Exatamente, o senhor está realmente certo. E no momento de crise é um momento também de aprendizado, não é um momento só de sofrimento. É um momento também que a gente pode refletir e tirar coisas proveitosas para a gente se Sim. aperfeiçoar, se desenvolver, As trilhar famílias novos ensinam caminhos. muito. Exato, eu tenho relatos de pais, de filhos que estão aprendendo muito com a história da família, como eu disse, escrevendo a história dos avós. Vocês podem, acho que foi um Ah, momento que para a legal, família se entender. Não é? Como é que que eu legal. posso... esse é um momento único. É claro, aí eu vou abrir um parênteses que você falou, criança aperreia, que a gente fala aqui em Pernambuco, aperreia, dá trabalho. Mas eu achei, porque estava acontecendo muito de pais que estavam, parece, colocando a criança na escola como se fosse uma creche. Então fica lá que eu vou ter minha vida. E a gente esqueceu que esse aluno... Eu tenho alguns depoimentos, sabe assim, chocantes de alunos que não conversavam com os pais praticamente. E olha que triste isso, né? Então essa é a hora de os pais conhecerem os filhos que têm. Ajudem, estejam perto, porque a gente, professor, acaba sendo confidente, médico, enfermeiro, sexólogo, e tudo a gente escuta. Então acho que é a hora agora da família entender que esse aluno precisa dele. Aliás, não o aluno, mas o filho está precisando desse acompanhamento. Então aproveita esse tempo não só para estudar, mas para trocar relações, porque eu só acredito que a escola vai ser boa quando a gente tiver bons alunos. E bons alunos se formam Exatamente. também em casa. Professor, vou trazer um dado aqui para a gente refletir a partir da próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor. Né? Segundo a Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a gente tem em torno de 1,5 bilhão de estudantes afetados pela paralisação das aulas em todo o mundo. E 191 países e regiões. Então, é um impacto muito grande. Né? E aí, como a gente tem conversado, isso é um impacto da nova realidade, como as crianças tinham uma rotina, os pais também tinham uma rotina, o professor tinha um processo de mediação e presencial, que agora está sendo repensado por meio das tecnologias, com o apoio da família. O senhor falou muito que precisa ouvir o estudante, infelizmente a escola não ouvia muito o aluno, e o senhor já colocou que agora é o momento de ouvir o aluno. Então, pensando nesse contexto, que a gente tem várias crianças em casa, sem estar no acesso à sala de aula de forma normal, como a gente conhecia antes, o que os alunos podem aprender e levar para a vida cotidiana a partir desse momento? Até na resposta anterior, o senhor falou que a gente pode tirar algum aprendizado desse momento de crise. Então, o que os alunos podem aprender que eles podem levar para a sua vida prática? Não só na sala de aula, mas que tem um impacto na vida cotidiana. Exato, acho que é empatia, eu falo muito isso. O mercado de trabalho, ele não vai procurar mais um gênio isolado, ele quer alguém que consiga lidar com as dificuldades e as peculiaridades de onde ele vai trabalhar. Então isso é o momento da gente estudar, principalmente as emoções. Eu sou fã desse trabalho do socioemocional, porque um aluno tem que ser uma pessoa equilibrada. Ele tem que saber lidar em equipe. E esse é um momento de isolamento, para comparar com o que eles acompanham muito, como fosse um Big Brother, né? Então tá ali, tá todo mundo confinado, os nervos a mil. Como é que eu vou lidar nesse momento? Então tudo é um ensinamento. Eu digo muito, eu acho que principalmente o pensamento crítico. Eu dava aula de filosofia, só para ilustrar o que eu quero dizer, e eu percebi que os meus alunos queriam muito falar e se expressar, e parece que eles não tinham espaço. E agora, além do conteúdo que eu venho recebendo, uma aula que eles mandam para mim, que é uma correção, uma coisa ou outra, vem geralmente comentários. Isso é muito bom quando a gente ouve o nosso aluno se expressando, quando ele quer dizer que sabe de coisas além da sala de aula. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse é o momento da gente ensinar o que meu pai diz, aprender a ser gente. Gente que presta. Porque não é o conteúdo que vai ensinar isso. É o convívio na família, são as dicas e os conselhos dos professores. Então agora é hora de a gente ver como é que esse aluno se comporta longe do nosso olhar. Sabe aquela prova que o professor faz e tem que estar de olho para ninguém filar? Então agora é a hora dele fazer e mostrar que ele aprendeu, que ele sabe. É claro que estou dando a realidade aqui do ensino médio, mas as atividades que eu estou passando, se ele vai fazer a punho, ou se ele vai pesquisar, ou se ele vai copiar, agora é contigo, é com esse aluno. Por isso que eu acho que a gente tem que ensinar ferramentas do que é que ele pode fazer, como ele ser melhor, ser um ser humano melhor. Eu acho que a pandemia, ela mostrou muito isso. Eu vi vários casos de pessoas que estão costurando máscaras e doando, pessoas fazendo live e doando alimentos. Então, o ser humano está vendo que ninguém é isolado. Eu acho que o maior ensinamento é ninguém vive só. Então, quanto mais você aprender, e quando acabar esse isolamento, valoriza teu pai, tua mãe, teus colegas, aprende que em comunhão é muito melhor. A gente só aprende junto. Eu não acho que ninguém aprende sozinho, a gente aprende com essa troca. Por isso que a escola é fundamental.
essa pandemia vai passar, eu não acredito que a escola vai desaparecer, apesar de ser uma instituição, como você falou, de séculos atrás, mas eu acho que a maneira de lidar, a maneira de se relacionar, ela vai mudar. E eu acho que isso é o mais importante, que a gente mude para melhor, né? Que a gente aprenda que pessoas precisam de cuidado, não só de conteúdos, mas de cuidado principalmente. Uma coisa que o senhor até falou, né? O senhor é contra esse modelo só conteudista e acha cada vez mais que tem que se aprimorar características socioemocionais. Em inglês é muito falado soft skills. Isso está sendo cobrado até no mundo corporativo. Então, o senhor acha que esse caminho é um caminho que tem que ser estimulado ainda mais para esse estudante nesse novo modelo de escola que vai ter um impacto na vida cotidiana dele. Que é uma coisa que o senhor falou, a questão de falar, que muitas vezes ele não falava. Então, a comunicação que precisa ser desenvolvida, a empatia, a solidariedade, se colocar no lugar do outro, né? Alguns elementos que a gente até trabalha em outros cursos, né? Então, o senhor também acredita que tem que ser nessa linha, assim, de trabalhar habilidades socioemocionais? Sim. Isso principalmente é uma prática muitos orientais, que eles aprendem primeiro o convívio e outras habilidades sociais para depois aprender os conteúdos. E aqui no Brasil, enfim, em várias regiões do mundo ocidental, a gente faz o inverso, a gente foca muito no conteudismo e parece que educar outros valores é papel só dos pais. Então, assim, eu sou um pouco contra, alguns colegas não concordam, mas eu acho que o professor, ele é um educador. Então, esse nome educador, ele abrange não só ser um conteudista, dominar conteúdo de arte, que é o meu caso, mas você também tratar bem, elogiar, teu cabelo tá tão lindo, gostei do teu óculos, gostei desse teu batom, sabe? São pessoas, eu não entendo como é que eu vou trabalhar com pessoas se eu não lido ela como pessoas. Quando a gente fala de aluno, é muito seco, é muito sem vida, é um número na caderneta. E eu acho que a gente está perdendo esse contato justamente por isso, por observar muito conteudismo. É importante, sim, mas o aluno ele não é uma caixinha única de conteúdo. Agora é arte, agora é filosofia, agora é inglês, agora é matemática. Ele precisa ter o convívio. Por isso que eu acho que essas transformações elas vão focar muito, vai ser muito necessário saber lidar com as emoções, que é justamente o que você falou, esse trabalho socioemocional. Você diz, mas eu não fui formado para isso. Mas formar para ser gente não tem uma escola que ensine isso. Eu digo muito aos meus alunos, tratar bem, acolher, dar um bom dia, ser gentil, isso aí a gente pode exercitar na sala de aula. E principalmente eu vou voltar de novo para as competências, principalmente o autoconhecimento. Outra que eu gosto muito, empatia e cooperação. Eu não entendo um aluno que quer se isolar o seu melhor sozinho. E lá fora, esse mercado de trabalho que você disse, ele quer justamente pessoas que saibam interagir. Então, independente do segmento que você ensine, Fundamental 1 até o médio, a gente tem sempre que dar chance para que o aluno fale, participe, se expresse. Eu tenho alguns relatos de alunos que não gostavam de escrever ou de falar, e de repente, através da pedagogia de projetos, que aí já é outra live, né, para a gente falar sobre, mas eu quero dizer aos professores que quem se queixava que não tinha tempo, agora esse não é o problema. Pense como é que eu poderia voltar e dessa forma, como é que eu posso agora botar para moer, como a gente fala aqui em Pernambuco, né? Como é que eu faço para isso acontecer em sala de aula? Agora o tempo tem. Eu vou deixar essa máxima, né, que eu gosto muito de dizer, dê uma aula como você queria ver se você fosse o aluno, porque as pessoas perguntam, como é que eu vou fazer, Geis? Então eu penso, mas eu detesto quadrigiz. Para que você vai para o quadrigiz? Eu detesto aqueles documentários longos. Passa um filme que depois você conecta com o conteúdo. Então há algumas saídas para tentar deixar esse conteúdo mais dinâmico. E eu acho que o foco é por aí. Eu digo sempre, eu acho que o aluno ele só aprende se ele está empolgado. Então empolgação faz parte da emoção também, uma das. Professor, a gente tem participação desde Voti, no Rio Grande do Sul, a Macapá, no Amapá. O senhor consegue mobilizar o Brasil inteiro. Então, eu quero agradecer a participação de todas e todos na nossa live. O professor falou que de um assunto que é de próxima live, então já fica o convite, né? No futuro, uma outra live com o professor Geis, está sendo excelente. Em nome da Fundação Banco do Brasil, eu quero agradecer a presença de vocês aí na nossa live. E tem uma pergunta de uma colega que entrou na nossa live, que eu queria fazer para o senhor, professor. Deusinha, ela fez essa pergunta. Como seria esse ensino na educação infantil e com alunos com deficiência, professor? Esse aí é um grande desafio mesmo. Eu estava vendo, por coincidência, uma live de uma professora colega minha, ela falou isso, que muitas vezes esses alunos já viviam isolados, imagina agora em casa, sem um acompanhamento. Alguns têm algumas necessidades especiais. Isso é muito complexo nesse momento, por isso que eu
recorro aos pais, né? Eu faço esse apelo aos pais para tentar, da maneira possível, estar junto com esse aluno. E é claro que a educação ela não é só pai, aluno, professor. A gente tem outros entes, né? Outras entidades que podem ajudar nesse processo. A educação infantil, ela não é só um laissez-faire, deixar fazer ou brincar, né? Tem que ter uma intencionalidade. Então, eu acho que os pais, nesse momento, podem procurar na internet. Tem um monte, não é a minha... Eu não trabalho com educação infantil, mas eu venho acompanhando, como eu disse para vocês, e tem iniciativas lindas de professores que parece que de uma brincadeira ensinam a ler, a escrever. O meu filho está com 4 anos, então eu tento fazer da forma mais lúdica possível, com atividades, para que ele possa aprender. É como eu disse, eu não tenho um plano pronto, principalmente para o ensino infantil, mas eu acho que agora é o papel do pai, né? Infelizmente, não dá para a gente trabalhar da forma que eu trabalho com o ensino médio, conteúdo, ou dando aulas. Para as crianças isso não vai funcionar de uma forma tão proveitosa, mas eu acho que os professores têm que se unir. A dica que eu dou é procurem, principalmente, tem muitos grupos em WhatsApp, tem muitos grupos na internet de bons profissionais que estão dando lives gratuitas, contação de história, aulas ao vivo. Então, isso tudo é muito importante que o pai forneça ao aluno. Então, assim, para a educação infantil, eu acho que quanto mais lúdico, melhor. E, principalmente, aproveite para ensinar outras coisas, né? A estar junto, a brincadeiras, acho que no nosso tempo, né? Quem é da minha idade aí, vai fazer os 40, estou beirando os 40 anos. Eu. Então, Eu também. pular corda, dá para você trabalhar, coordenação motora, É. pique-esconde, barra-bandeira, tem tanta brincadeira que a gente pode botar esse aluno para se exercitar. Eu acho que ele passou muito tempo, às vezes só em vídeos, jogos, filmes, bota esse aluno para correr, brinca com ele. Claro, né, quem pode com a quarentena, às vezes a gente não tem tanto espaço assim, mas eu acho que se você sobrecarregar só de conteúdo, a minha frase é essa, o tiro vai sair pela culatra. Sim, concordo com você, professor. A Marta Marques também, que entrou aqui na nossa live, muito obrigada pela sua participação, fez uma pergunta, muito parecida até com o final da Deusinha. Como lidar e atuar com alunos com necessidades especiais, né? Hoje a gente tem, nos últimos anos, até por conta da pressão de pais e dos próprios alunos, crianças com deficiência de variados espectros, né? Sim. Desde deficiência cognitiva até deficiência física, a possibilidade de participar de sala de aula com outras crianças, né? Sim. Entre aspas, ditas normais. E tem... Cada portador de deficiência tem as suas especificidades. Sim. E esse pai tem esse desafio de continuar o ensino, a mediação, junto com a família, com essa criança portadora de deficiência. Então, assim, eu queria que o senhor explicasse ideias, métodos, enfim, o que pode ser feito em casa com essas crianças e com esses jovens. A gente tem uma ideia de aprendizagem como se eles tivessem um déficit irreparável. Cada criança, mesmo como você disse, as ditas normais, ele tem um nível e um andamento de aprendizagem. Ninguém é igual a ninguém, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Eu não posso querer que o meu aluno, desculpa essas formas de expressão, né, normal, seja melhor ou se compare a outro aluno. Não, cada aluno tem um ritmo de aprendizagem. Então é importante que os pais tenham ciência disso, que todo aluno aprende. Agora cada um no seu ritmo. E é claro que a interação agora tem que ser muito maior com esse professor, principalmente esse professor cuidador. Na nossa escola nós tivemos já alunos cadeirantes, alunos surdos, alunos com deficiência motora, e realmente ele exige mais cuidado. Então eu acho que agora a interação de metodologias que consigam suprir essa necessidade. É claro que a atividade que eu passo para um aluno dito normal, né, talvez seja muito avançada para ele, então cada caso tem que ser estudado de forma isolada. Mas eu acho que mais do que isso, como eu quero voltar a reforçar, mais do que só conteúdo, é além do cuidado, a gente também vê em que condições essa criança está vivendo, né? Infelizmente, principalmente no interior, eu vou abrir um parênteses que eu acho muito dolorido falar, mas que é verdade, a criança passando por abuso sexual em casa. Infelizmente, a escola às vezes era muito um refúgio para muitos desses alunos, né? E agora, de repente, ele está trancafiado num ambiente às vezes doentio. Nossa, é tanta coisa que passa na cabeça quando eu fico pensando nessas histórias. Mas, enfim, é ajuda. A gente tem várias entes que podem ajudar, como eu disse, e principalmente manter o contato mais próximo possível do professor, que era o cuidador dessa criança, para que ela faça as atividades de acordo com a necessidade, com o nível intelectual daquela criança. É isso, não adianta ser o mesmo conteúdo para todo mundo. Cada um tem um ritmo de aprendizagem e cada criança tem que ter esse nível respeitado.
Aqui eu quero abrir um Sim, com parênteses para a certeza. gente também não achar assim, coitadinho, que isso é tão ruim quanto. Isso não é uma forma de Sim. amar, né? Você tem que cobrar de acordo com o que aquela criança pode dar. Porque às vezes diz, mas eu não vou passar nada porque ele não vai ter condições, ou olhar ele como um vitimismo. Não é isso. É adequar as atividades para o nível de aprendizagem daquela criança. Porque todas têm potencialidades, precisam Exato. ser Não exploradas, subestimar nunca. estimuladas. Exatamente. Exatamente. A Cleópatra fez uma pergunta, e eu acho que isso o senhor tem muita propriedade para falar, até porque o senhor veio dessa realidade e também dá aula para muitos alunos que vêm dessa realidade. Como chegar nas famílias carentes, né, nas famílias em situação de vulnerabilidade social e que moram em zona rural? Nós temos alunos da zona rural, eu lembro que quando estávamos em aulas normais, né, geralmente ele até saía mais cedo, porque tinha que pegar um carro para se locomover. Então é isso, é olhar para o ser humano. Eu não posso achar que os 45 daquela turma são iguais, tem o mesmo acompanhamento em casa, que o pai está junto, que ele está bem alimentado. São realidades muito diferentes. Eu quero voltar só um ponto antes de responder a tua pergunta. Quando eu comecei a ver, quando eu ganhei o primeiro prêmio, a gente foi para a Rede Nacional de Televisão e precisava da autorização desses pais, um programa ao vivo da Globo, eu fui na casa de 25 alunos. E as realidades que eu me deparei mudou totalmente a maneira de eu ser o professor que sou hoje. Então eu quero Que reforçar legal. isso porque assim, eu comecei a entender porque aquele aluno faltava, porque ele se alimentava mais do que o outro, porque ele só tinha aquele tênis. Então assim, são muitas realidades que talvez agora a pandemia, né, por esse afastamento, você não consiga ver, como eu disse, além do número da caderneta. Então, observe com carinho esses alunos, né? Não é só entregar a atividade, não fez. Por que ele não fez? Ele às vezes não tem transporte, e às vezes ele tem que pegar um carro, tem que vender. Muitos trabalhavam na feira, né, como a gente diz aqui em Pernambuco, na feira livre, no meio da rua, e não tem essa subsistência. Então, eu não posso cobrar que esse aluno tire o pouco que tem para pagar um plano, para utilizar o celular, a internet. Eu vou voltar de novo a esse ponto. É olhar de forma humana. É entender que cada um tem uma especificidade, nem todo aluno vai ter acesso, e mesmo assim esse aluno tem direito a uma forma de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. A gente está entregando a merenda, né? Está revertido. Tem muitas cidades, municípios próximos que estão dando cestas básicas. O valor da merenda está virando entrega de cesta básica. E professores estão colocando atividades, por exemplo, nessa entrega. Vai fazer isso também. Vai colocar como a higienização, falando do Covid, é uma maneira de chegar próximo a essas famílias. Então, eu acho que o ponto é esse. É olhar com carinho cada turma. Não estou dizendo que é fácil, porque ser educador não é para qualquer um. Por isso que vocês que estão me ouvindo, vocês que estão na profissão, eu vou tirar o chapéu de novo para vocês. Porque se não era fácil ser professor antes da pandemia, agora vai exigir de você outras habilidades que a tua formação inicial, a minha formação inicial, não me preparou para isso. Por isso que eu quero deixar bem claro isso aqui. Não é culpa tua. Vai ter alunos que vão ter o déficit. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas é verdade, que vai acontecer, mas o que a gente não pode é desistir. Então, aquele aluno que não pode, por estar na zona rural, por não ter acesso, você vai ter que esperar essa volta à normalidade ou à aula presencial e tentar correr atrás dessa dificuldade que ficou, dessa lacuna. Então, Os lembrando... professores também vão ter que desenvolver, falando de socioemocional, que o senhor falou muito, os professores também vão ter que desenvolver a resiliência e a paciência, né? Exato. Porque também não é fácil lidar, agora o seu depoimento, lidar com um aluno, né, que não tem tênis, que não tem alimentação adequada, que vive numa situação, às vezes, de violência dentro de casa. E realmente o professor, ele está lá como mediador para a construção do conhecimento. Não é possível resolver todos os problemas do mundo, infelizmente. Não, isso já angustiou muito. Eu tenho vários colegas que falam isso, mas às vezes eu estou sabendo daquele caso do aluno e eu não tenho o que fazer. Então, infelizmente, a gente não pode abraçar o mundo, por mais que eu quisesse. Tem várias e várias histórias de alunos que não concluíram o ensino médio porque tinham que trabalhar. Então, isso nos dói porque a gente sabe, eu que vim de uma família simples, né, que meu pai fez de tudo para que eu estudasse, eu sei do impacto que é não frequentar a escola, não ter uma boa escolarização. Então, por isso que eu digo aos professores, né, que estão me ouvindo, não sejam medíocres, não na palavra, no sentido ruim da palavra, mas, ou seja, de fazer pouco. Dê o seu máximo com o que você tem. Você não vai salvar o mundo, não é ser um super-herói, mas você é um profissional da educação. Então, quem é profissional é ético, como eu disse, é comprometido. Então, lembre que isso vai passar. Então, se está exigindo um pouco mais da gente agora, a gente tem que olhar que é uma balança. Naquele outro lado daquela prateleira tem um aluno. Então, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu tentar chegar próximo dele,
esse aluno pode ter a mesma chance que os alunos das escolas particulares estão tendo. Então, Sim, com professor, mais uma certeza. vez, é isso, né? Não quero deixar toda a carga para o professor. Eu, às vezes, sou mal interpretado, diz, gente, mas parece que o professor vai salvar o mundo. Não, Eu mas a acho que sociedade, a família, todo mundo tem sua tem responsabilidade essa nesse processo. responsabilidade. E principalmente a família, né, dá essa colher de chá ao professor, né? Paciência, calma, que as atividades, se não estão chegando como você imaginava que seria, lembre que esse professor está vendo vídeo aula, preparando, descabelando para tentar preparar uma boa aula. Então, dê esse crédito também ao professor, sabe? Não cobre demais aquilo que ele não foi ensinado a fazer. Pessoal, a gente está se caminhando para a reta final da nossa live. Vamos fazer só mais uma pergunta. Na realidade, vou condensar duas perguntas em uma só. Uma é a Gisele, professor, que pergunta como fazer uma criança de 6 anos se concentrar em uma aula online. Esse é o desafio, né? Sei que o senhor não dá aula para o ensino médio, não dá para aula para adolescentes e jovens, porém foi uma pergunta que ela fez e que a nossa produção aqui organizou, que seria a última pergunta, seria como vai ser, como o senhor imagina agora a educação em um contexto pós-pandemia? Então, essas são as duas últimas perguntas finais que eu faço para o senhor. Como eu disse, meu filho está com 4 anos e não é fácil, né? A escola está mandando uns videozinhos, as aulas, através de videoaulas, e não é fácil. O que eu tento fazer é sentar com ele, ver junto e tentar explicar o máximo possível com materiais didáticos, com brincadeiras, com bastante lápisinho de cor, enfim, eu tento dinamizar o máximo, porque realmente a criança, para ela ficar sentada ouvindo uma aula de 40 minutos, não vai funcionar, até porque esse não é o papel, gente, não é digitalizar a tua aula normal, como diz, né, essa minha colega do Rio. A ideia não é essa. A ideia é que a gente propicie momentos de aprendizagem. Por isso que até o Conselho Nacional evita falar de EAD, porque não é uma educação, não é um ensino à distância. A gente está falando de um ensino remoto. Então, tem outras peculiaridades aí por trás, tem outras coisas que eu não tenho como fazer a mesma aula que eu tinha na sala de aula normal, entre 4 paredes, ela não vai funcionar da mesma forma virtual. Então, os professores que estão elaborando essas atividades para as crianças de 6 anos, né, eles têm, tenho certeza que meus colegas professores de ensino infantil têm esse pensamento. E agora, com essa promulgação, né, que o Conselho fez, esse documento, realmente as aulas vão valer agora online. Eu não vou dizer que elas vão ser as melhores do mundo, poderiam até ser, mas infelizmente a gente não tem os recursos necessários e eu acho que os professores estão aprendendo muito. Então, tentando responder essa pergunta para vocês, realmente não é o meu segmento, mas eu acho que aí vai ter que ter o acompanhamento do pai. Pai, mãe, cuidador, isso aí eu falo de avô, tio, enfim, quem cuida dessa criança, porque sozinha essa criança é muito difícil, essa interação. Então, por favor, pais que me ouvem, sempre vejam o vídeo, a videoaula que a professora está mandando, senta com teu filho, teu aluno, que é teu aluno agora, né? E pensa junto como é que isso pode ser mais dinâmico. E eu acho que a outra pergunta, que vale $1 milhão, que você falou, né? Além dessa... Essa é uma pergunta bem difícil. Pois é. Como ser a educação pós-pandemia? Olha, como eu disse, eu sou um otimista. Eu acho que sempre depois da tempestade vem uma calmaria, então tempos bons virão. E principalmente eu imagino que eu acho que a gente vai ter a sala invertida muito forte. Essa questão, né, do aluno que aprende no online, depois traz para a gente faz esse feedback. Essa sala invertida, eu trabalho muito isso com o aluno sendo protagonista. Acho que isso vai ser, de longe, acho que o maior ganho, porque o aluno agora ele vai ter que entender que ele tem que buscar esse conhecimento. Que não vai ter um professor... É um conceito, sala invertida, professor? É um conceito, Sim. Sala invertida? Sala invertida, dá uma pesquisada aí, sala invertida. Tem muita coisa legal, de mão na massa, o trabalho de vários professores que estão utilizando isso. Mas eu acredito que agora o aluno vai virar ainda mais protagonista. Outra coisa que eu penso que vai melhorar muito, a utilização das plataformas digitais, né? Elas vão agora ser algo que é inerente ao fazer do professor. Acho que os cursos EAD do professor vai ter muito isso, que eu não fui preparado para trabalhar com plataformas digitais. Estou apanhando, né? Como eu disse, apesar dos meus projetos, eu valorizar muito essa dinamicidade dos meus alunos. O senhor tem um canal no YouTube, hein? Sim, tá lá alguns vídeos que eu estou preparando aula, né? Tem que colocar para esses alunos. Então, acho que isso também vai ser um grande ganho. Eu acho que também outra coisa que eu vejo é, principalmente, a gente vai ter que inventar, principalmente o governo federal, uma forma de diminuir esse abismo gigantesco que algumas escolas têm de acesso à internet. Materiais tecnológicos, aqui eu não me refiro só a computadores, mas toda a estrutura, principalmente de internet, que é fundamental. Para a gente trabalhar online sem internet, né, fica muito inviável.
Então, acho que tudo isso vai mudar. Acho que a escola, as quatro paredes vão continuar, essa instituição, né, secular permanece, mas as pessoas que vão estar lá dentro vão ter outra visão. Eu acho que o mundo talvez esteja passando por essa dificuldade, que é para mostrar para a gente, olha para o ser humano, veja que são pessoas, e pessoas podem contribuir muito. Eu falo muito isso em todos os meus projetos que eu faço, eu ouço muito meu aluno, faço mão na massa, a gente erra junto, a gente aprende junto. E uma coisa que assim, eles falam muito, professor, as aulas que a gente tem lá no EREM Frei Orlando, que é a escola que eu trabalho, que eu também tiro chapéu para os professores, antes mesmo de vir algumas ideias do governo do estado de Pernambuco, nós já estávamos fazendo a coordenação da escola, a direção, enfim, o corpo da escola entendeu que era importante dar continuidade. E isso parte do professor, sabe? Não há lei que obrigue o professor a ser criativo. Ele é porque ele acredita que isso vai melhorar a vida dos alunos. Então, os professores estão me ouvindo. É claro que vai vir outro mundo, essas serão outras ideias, mas lembra que o teu papel sempre vai ser indispensável. Educar e educar para a vida. Eu acho que esse é o lema. Lembra que as pessoas só melhoram quando você acredita que ela é melhor. E os alunos precisam ver isso da gente. Então, chama teu aluno para fazer contigo. E principalmente pensa que a escola pública, ela tem que ser a melhor possível. Se ela foi para mim, pode ser para qualquer pessoa. Com certeza, também foi para mim. Eu sou filha da escola pública, toda a minha formação no ensino público, eu valorizo muito, isso é muito importante. Dar oportunidade para todos e todas. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. Complementando o que o senhor falou, a Fundação Banco do Brasil reconhece tecnologias sociais, a gente trabalha com tecnologias sociais, e a gente tem uma plataforma chamada Transforma, e temos várias tecnologias sociais certificadas na área da educação. Então, as pessoas que estão participando na nossa live, que é da área de educação, por favor, acesse transforma.fbb.org.br, porque é uma oportunidade de você também conhecer outros métodos que podem ser utilizados nesse contexto de educação pós-pandemia. A tecnologia social, vamos encurtar a história do professor Geise, está lá, vocês vão conhecer os vídeos. Então, uma excelente oportunidade também de acessar a nossa plataforma Transforma com ideias sobre uma educação pós-pandemia, tá ok? Professor, o senhor é uma inspiração. Muito orgulho do senhor ter participado com a gente aqui. Professor é um inspirador para alunos, professores e pais. Então, parabéns, parabéns mesmo pelo que o senhor está fazendo, pelo que o senhor representa, por estar pensando uma educação realmente transformadora, inovadora e realmente inclusiva. A gente falou aí de crianças deficientes, crianças com situação de vulnerabilidade social, violência, as dificuldades dos professores, dos pais. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente nessa noite, compartilhar o seu conhecimento, as suas iniciativas. Eu agradeço mais uma vez a todas e todos que participaram. Também lembro para vocês entrarem nas redes sociais da Fundação, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, @FundaçãoBB, tá ok? A Fundação Banco do Brasil acredita muito que a educação transforma. Então, a gente tem o nosso lema que nosso valor transforma, hashtag nosso valor transforma. Então, também usem a nossa hashtag nosso valor transforma, junto com as outras hashtags do mês da educação. Então, eu quero passar a palavra para o senhor finalizar e, em seguida, eu finalizo essa live. Tá bom. Então, só queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou representando aqui os professores que estão no chão da sala de aula, nessa trincheira, que é essa luta para vencer essa pandemia. E eu quero me solidarizar com cada professor que está me ouvindo, que não é fácil, não está sendo fácil, mas a gente vai colher bons frutos, porque você é um profissional, você está levando esse país, sabe, no ombro, segurando essa barra que não está fácil, mas parabéns mais uma vez, obrigado por acreditar e não desistir do meu filho, de todos os outros alunos que estão por aí. Obrigado e siga, lembra gente, nós somos muito mais fortes, o país só se faz com educação, e quem faz educação é você, professor, acredite no teu potencial. Com certeza. Para quem quiser conhecer melhor o professor Geise, ele também tem uma página www.geiseferreira.com.br, tá ok? A nossa live vai ficar nos nossos stories, então vocês vão ter acesso aí pelo menos por 24 horas a nossa live para acompanhar depois a conversa com o professor Geise. Muito obrigada mais uma vez, em nome da Fundação Banco do Brasil, a todas as pessoas que participaram dessa live. Muito obrigada pelas perguntas, que foram perguntas extremamente ricas e que realmente tornaram mais atrativa aqui a nossa live.
Agradeço mais uma vez a sua participação, professor Geis Ferreira. Espero que em futuras oportunidades o senhor também possa participar da nossa live. Muito, muito obrigada. Hashtag Nosso Valor Transforma. Muito, muito obrigada e boa noite a todas e todos que participaram dessa live. Obrigada, professor. Obrigado. Segue lá nas redes sociais, pode fazer perguntas que eu respondo por lá, tá bom? @Geis Ferreira, Okay, pelo Instagram, e ela já disse o site. E vamos divulgar boas práticas para esse país. Tem muito professor fazendo trabalhos incríveis, maravilhosos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, gente. Igual. Tchau. Tchau, tchau.